Senhor, igreja. Descansarei, pois sei.
presença, o teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos, confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais
convidá-los a abrir comigo a sua Bíblia, livro de Números, capítulo de número 11, e o versículo de número 29. Nós vamos chegar lá em algum momento, mas eu quero anunciar aqui sobre o assunto que nós vamos tratar hoje e trataremos nos próximos dias. Falaremos sobre o ministério profético, amém? Esse é o nosso tema do nosso culto de quarta-feira. O dia que eu ministrar será esse o assunto, o dia que outros ministrarem também será este o assunto. Ministério dos profetas. Números, no capítulo de número 11 e o versículo de número 29. Eu estava falando para a Yara ontem que já tem bastante tempo que eu não temo, né? Pregar a palavra, talvez dado o tempo que a gente ministra, e já há bastante tempo, já não sou tão jovem, então não há muita novidade, digamos assim, escolher um texto e orar ao Senhor e ministrar sobre ele. Mas eu passei pelo menos os últimos 10 dias, muito preocupado com este assunto, muito preocupado, muito ocupado com este assunto. E ainda hoje à tarde eu estava repassando isso, para levar o meu filho na natação, nem queria ir, minha esposa chegou cansada e eu tive que ir. Queria gastar as últimas horas do dia para meditar melhor nesse assunto, para a gente debruçar sobre esse assunto de maneira muito, muito séria. E fiz aqui algumas anotações. Você sabe quanto eu não gosto de anotações, mas eu fiz questão de fazer essas anotações para a gente não se perder, bem? Então vamos começar. Números 11, livro de Números, capítulo de número 11, versículo de número 29, diz assim a palavra de Deus. Vamos ler o 28 para vocês entenderem o contexto. 27 e 28. Então correu um moço e o anunciou a Moisés e disse: Eldade e Medade profetizaram no arraial. Josué, filho de Num, servidor de Moisés, ou auxiliar, um dos seus escolhidos, respondeu e disse: Moisés, meu senhor, proíbe-lhe. Porém Moisés lhe disse: Tens tu ciúmes de mim? Tomara todo o Israel, ou todo o povo do Senhor, fosse profeta, e que o Senhor lhe desse o seu espírito. Vamos ficar com essa expressão? Tomara, em algumas traduções, Oxalá, quem dera todo Israel fosse profeta. Amados, nós temos um certo tempo, né, para ministrar. São vários os cultos, e eu gostaria de dar uma direção doutrinária para cada um dos irmãos. A palavra de Deus diz que a gente deveria estar preparado para quando alguém perguntasse a razão da nossa crença, a gente tinha que estar preparado para dizer. Então eu gostaria que bastante coisa ficasse bem clara para os irmãos. Então eu oriento, inclusive, que vocês, caso queiram, façam suas anotações, a Bíblia, no celular, pode ficar absolutamente à vontade, amém? Inclusive, já quiser anotar o tema inicial ou a leitura oficial, Números 11 e 29. Esse era o desejo de Moisés. O desejo de Moisés era que todo Israel fosse profeta. Esse era o desejo, todo Israel fosse profeta. Claro que isso era uma utopia, mas Moisés sabia que se todo Israel fosse profeta, parte dos seus problemas, ou grande parte de todos os seus problemas, estariam resolvidos, porque o Senhor Deus, com toda certeza, iria abençoar Israel de modo extraordinário. Amém? O ministério profético, e a gente vai falar aqui sobre alguns ministérios, né? Nós vamos trabalhar aqui na nossa igreja com a unção dos 5 ministérios.
O apóstolo Paulo foi muito claro ao dizer que ele mesmo, o Senhor, deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para pastores, outros para mestres e outros para evangelistas. Então, nós vamos tratar de cada um desses ministérios nessa chamada escola de profetas. Escola de profetas é apenas um termo mais chamativo. Estou me baseando bastante também num livro que depois eu gostaria que vocês, quem quiser, que puder adquirir, é esse livro. É um livro de um escritor chamado Chris Vallotton. Vou colocar lá no grupo da igreja, lá no WhatsApp, ok? E vou colocar também os comentários aí, fixar os comentários aí da nossa live, ok? Então é esse livro, Escola de Profetas. O autor é Chris Vallotton. Ele é de uma igreja nos Estados Unidos, lá na Califórnia, uma igreja onde estava vivendo já há alguns anos um grande avivamento, e a gente tem aprendido muito com esses líderes, os pastores daquela igreja, ok? Então hoje a gente vai começar a tratar do profeta. Claro, a gente vai falar sobre evangelistas, depois teremos a consagração, né, de pessoas a quem Deus levantar, à medida que nós formos falando sobre o ministério do evangelista. Nós faremos também a ministração acerca do pastorado. Tem algumas pessoas que têm a vocação do ministério pastoral, e todos os ministérios nós vamos tratar, mas hoje a gente vai começar com o ministério de profeta. Na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, inclusive, a gente vai basear bastante sobre o ministério profético e o dom da profecia, usando as palavras do apóstolo Paulo. Então, na primeira carta, o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo de número 12, primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 12, e o versículo de número 9, Paulo diz: e a outro no mesmo Espírito a fé, e a outro no mesmo Espírito dons de curar, versículo 9, versículo 10, e a outro operação de milagres, e a outro profecia, e a outro discernimento de espíritos, a um variedade de línguas, e a outro capacidade de interpretá-las, mas há um só Espírito que realiza todas as coisas, distribuindo como lhe apraz a cada um individualmente. Então, aqui na chamada galeria dos dons do Espírito, os dons do Espírito Santo, tem aí a expressão profecia. E eu preciso, antes de tudo, diferenciar para os irmãos sobre o que é o dom da profecia e o ministério profético, ok? Então eu não quero que nós sejamos apenas uma igreja de profetas, pessoas que são usadas por Deus para entregar mensagens específicas, ok? Isso é bom, isso é abençoador, mas eu quero que nós sejamos uma comunidade profética, uma igreja que também tem o ministério da profecia, e a gente vai explicar a diferença de tudo isso. Então, os dons de profecia está primeiro elencado na chamada galeria dos dons do Espírito. São 9 os dons do Espírito, ok? Evidentemente que os dons de curar estão no plural. Então, são 9 dons do Espírito Santo, os mais conhecidos, ok? Em Efésios, no capítulo 4, no versículo 11, Efésios, capítulo 4, e o versículo de número 11, o apóstolo Paulo agora vai tratar especificamente, Efésios, capítulo 4, e o versículo de número 11, ele vai tratar especificamente do ministério. Eu quero até ler versículos anteriores, que diz: e a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Então, esse presente, esses dons do Espírito, esses dons ministeriais, foram dados no momento em que Jesus morre na cruz do Calvário. Ele leva cativo o cativeiro e concede dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra?
Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todas as coisas, de todos os céus, para encher todas as coisas. E Ele mesmo, ele está se referindo a Cristo, e Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Então tem aí um outro dom do Espírito chamado profecia, ou para profetas. Então a gente precisa diferenciar o dom do Espírito Santo de profecia e o ministério profético. São duas coisas distintas. O que é o dom de profecia? O dom de profecia é aquela manifestação do Espírito que vem sem que você saiba nada da vida de uma outra pessoa, e de repente o Espírito te inspira para falar algo acerca daquela pessoa, do futuro daquela pessoa, da vida daquela pessoa, e você não tem a menor ciência daquilo, você apenas abre a boca e fala, e as palavras que saem da sua boca são oráculos de Deus que fazem sentido na vida daquele que ouve. Muitas vezes não faz sentido na vida de quem fala. Às vezes você fala uma profecia e a pessoa está se derramando no Espírito, e você fica curioso para saber porque está se derramando no Espírito. Aí de vez em quando alguém conta: puxa vida, pastor, isso confirma algo que Deus tem colocado no meu coração há alguns dias, assim, e você diz: oh, que legal, que bacana isso, como que poderíamos saber? Impossível. Então essa profecia é inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Então esse é o dom da profecia através do Espírito Santo. Mas Jesus deu também um ministério profético para algumas pessoas. Esse ministério profético também são oráculos de Deus, também são ministrações do Senhor no coração de quem o fala, mas não faz através do dom, e sim faz através do ministério. A gente vai entender isso um pouquinho melhor. Então, o que precisa ficar claro logo de cara é que o ministério profético é o ministério do miraculoso. É algo que Deus fala e causa impacto na vida de quem ouve. É diferente de uma argumentação teológica, uma argumentação histórica de um personagem da Bíblia. Hoje está muito comum isso, né? Os pregadores investigam e prescrutam sobre a história, por que a cidade tinha esse nome, quantos litros de água tinha naquele rio que descia, qual o volume de água que tinha, qual o peso da cruz, e outras informações históricas ou fábulas que contam, e aquilo enche o ouvido das pessoas. Não é isso. Ministério profético é a palavra de revelação e de conhecimento de Deus enquanto se ministra a palavra de Deus. Estou falando uma palavra de Deus aqui, sei lá, acerca da menina lá, serva de Naamã, aquela que foi levada da terra de Israel. Estou ministrando sobre essa menina, por exemplo, dizendo que essa menina, mesmo saindo da terra de Israel, não perdeu a conexão com Deus, não perdeu a conexão com as coisas que aprendera de Deus, e quando ela chega num outro lugar, ela observa o quadro caótico físico da enfermidade de Naamã. Ele era um leproso, e ela então faz uma declaração na casa daquele homem: se o meu Senhor estivesse diante do homem de Deus que está em Samaria, então ele o livraria dessa lepra. Bom, todo mundo conhece o final da história. Naamã viaja para Israel com uma carta do rei e volta de lá curado, porque encontrou com o profeta. É uma história bíblica, é algo que está na história bíblica. Mas enquanto eu estou ministrando essa palavra, Deus está ministrando essa mensagem de maneira profética no coração de alguém. Aquele que tem um problema, por exemplo, lá no seu emprego, no seu trabalho, e tem pessoas que sempre reclamam de alguma dificuldade, de alguma enfermidade, e ela, servindo a Deus, nunca teve a ousadia, a coragem, a intrepidez de falar de Jesus para aquelas pessoas, que o Senhor pode libertar aquele filho da sua colega que está com um problema sério de drogas. E ela ouve essa palavra sobre a menina que foi lá para a casa de Naamã, e essa palavra sai como uma direção profética para a vida dela, e ela disse: é isso que Deus quer que eu faça? Primeira e a próxima oportunidade que eu
tiver de falar com aquela minha amiga, eu vou dizer que o meu Deus pode fazer. Ou seja, Deus instruiu a vida daquela irmã através do ministério da palavra profética. Quem está entendendo, diga amém. Veja, não precisei chamar a irmã e dizer: olha, Deus está me dizendo que você precisa abrir a sua boca e falar de Jesus para alguém. Não, Deus só falou do mesmo jeito, entretanto, através do ministério da palavra profética. Então, esse é o ministério profético. Essa é a diferença do dom da profecia. Carlos, está mal para mim? Acho que essa água verde do domingo aí. Vamos aqui. De sexta. Água benta. Já não está mais benta. Ok? Então veja. Outra coisa que é chamado de palavra profética, ou o ministério profético da palavra, é a chamada palavra de conhecimento. O que é uma palavra de conhecimento? Uma palavra de conhecimento é aquilo que eu estou falando da parte de Deus, estou conversando com alguém. Veja, a palavra de conhecimento é aquilo que muitas igrejas vão denominá-la como revelação, ok? Uma revelação. Tinha muito isso, e era muito comum na igreja Deus e Amor. Alguém já frequentou? Então tinha um dia do culto da revelação. Então o líder chamava as pessoas na revelação: olha, Deus está me revelando isso e aquilo, Deus está me revelando aquilo outro e tal. Isso na Bíblia é chamada de palavra de conhecimento, que também é um tipo de profecia, mas é uma palavra de conhecimento. Deus está ministrando algo que você não sabia, e você está falando aquilo. Isso pode ser para uma família, isso pode ser para uma igreja, isso pode ser de maneira individual. Isso é uma palavra de conhecimento. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa, e era sobre outro assunto. A gente estava falando de coisas triviais da vida, e no meio daquela conversa, eu estava conectado com o Espírito Santo, minutos antes daquela pessoa chegar ali, inclusive na frente da igreja onde a gente congregava, onde a gente estava, no salão da Meire. E eu estava ali na frente, esperando as pessoas chegarem para o culto, estava, portanto, conexão com o Senhor. E chega uma pessoa e começa a falar de coisas triviais. Tudo bem, o dia está quente, o dia está frio, conversas triviais. De repente, no meio daquela conversa, o Espírito ministrou algo no meu coração. Não era algo que eu sabia, nem estava preparado para dizer. Apenas uma palavra de conhecimento do Senhor veio ao meu coração para aquela pessoa. Eu disse: por que está tão ansioso o seu coração? Porventura o Deus que agiu na sua vida no passado não é o Deus que pode agir de novo? A pessoa parou a conversa, começou a chorar. Como é que o senhor sabe disso? Eu falei: eu não sei de nada. Deus está falando no meu coração que é uma ansiedade por você não acreditar que Deus pode fazer algo que Ele já fez igual ali no passado. E a pessoa abriu a boca e começou a me contar o que tinha acontecido. Deus já tinha operado aquele livramento por 2 vezes, e agora a situação hostil se levantou, e ele estava preocupado. Deus disse: não se preocupe, o mesmo Deus que agiu ontem vai agir de novo. Isso é uma palavra de conhecimento, não tinha como saber. Fazia dias que eu não via aquela pessoa que chegou ali diante de mim. Isso é uma palavra profética como palavra de conhecimento. Quem está entendendo, diga amém. E uma palavra de conhecimento, ela impacta a pessoa que ouve. Então, qual é o interesse de Deus de usar o miraculoso, de usar o sobrenatural? É impactar essa pessoa de maneira extraordinária. É diferente de uma pregação, de uma aula, de uma teoria que você está dizendo, de uma dissertação bíblica, teológica, escatológica, seja lá o que você esteja pregando. É muito diferente. É o miraculoso de Deus, é o que causa espanto. E essas coisas contribuem para que as pessoas deixem de olhar para as coisas dessa vida e comecem a acender uma lâmpada para enxergar o sobrenatural. O reino de Deus está entre nós, e o reino de Deus é espiritual, e nós precisamos ter conexão com o reino espiritual. Quem está entendendo, diga amém. Paulo teve uma viagem a Atenas. Bom, vocês conhecem a história de Saulo. Ele era um homem poderosíssimo de palavras, né? Ele era um homem muito
um conhecedor profundo da filosofia, ele foi criado aos pés de Gamaliel, então era um homem muito sábio nas palavras, um catedrático, uma pessoa extraordinária. E ele vai a Atenas, antes de ir à igreja de Corinto, ele vai a Atenas. Quando ele chega em Atenas, ele chega no berço da cultura da sua época, o lugar onde se reunia as principais escolas filosóficas da sua época. Ele, como um filósofo, mas agora conhecedor de Cristo, começa a pregar Cristo com uma série de argumentação filosófica, teológica, para embasar o conhecimento e a mensagem de Cristo. As pessoas olharam, devem ter balançado a cabeça, que coisa extraordinária, mas não aconteceu muita coisa. Quantas vezes a gente ouve pregações assim, que nos faz parar tudo para dar atenção a ela, e a gente sai daquela pregação do mesmo jeito que a gente entrou? Paulo aprendeu essa lição. Ele falou: bom, os meus argumentos, o poder da minha argumentação não está resolvendo muito. 1 Coríntios 2, isso é tremendo, vou ler contigo. Primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 2, e o versículo de número 3 até o 5. O versículo 2 ele diz assim: porque decidi, ou seja, antigamente ele não tinha decidido, mas agora eu decidi. É um verbo que mostra uma mudança de posição. Antes eu não estava bem decidido, mas agora eu decidi. Ele disse: eu decidi nada saber entre vós, ou seja, eu decidi pegar todo o meu conhecimento e torná-lo como um esterco apenas, algo que faz crescer a planta, mas não é isso que eu quero passar para vocês. Então eu tomei uma decisão, e a minha decisão é: não quero saber mais do que ninguém, só quero falar sobre Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. Veja, não era aquele Paulo, argumentador, cheio de razões, que estava em Atenas. Agora é um homem que vem cheio de fraquezas, é um homem que vem trêmulo, falar sobre a mensagem do Cristo crucificado. E ele disse: foi em fraqueza, temor e grande temor que estive entre vós. A minha palavra, disse ele, e a minha pregação não se constituiu em linguagem persuasiva de sabedoria humana. Ou seja, a minha palavra aqui aos Coríntios não foi igual a que eu preguei em Atenas. A minha palavra aqui agora, ela teve um outro caráter. Qual o caráter? Argumentativo? Não se constituiu em linguagem persuasiva de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim o poder de Deus. Amém, amados? A manifestação do miraculoso, do poder de Deus, é capaz de chamar e prender a nossa atenção e fundamentar a nossa fé muito mais do que um sermão de 2 horas com 40 páginas sendo lidas uma a uma. Salmo 68, versículo 18, é Antigo Testamento, eu sei, mas é uma palavra tremenda que cabe no início da nossa argumentação acerca da necessidade do dom de profecia. Salmo 68 e 18 diz assim: subistes às alturas. Aqui está a palavra que Paulo usou lá no texto dele. Subiste às alturas, levaste cativo o cativeiro e recebeste homens por dádivas. Deu dons aos homens, até mesmo entre rebeldes, para que o Senhor Deus pudesse habitar no meio deles. Ele levou cativo o cativeiro, distribuiu dons. E o salmista diz: e esse dom seria distribuído até entre os rebeldes, apenas com o objetivo de que Deus pudesse estar no meio do seu povo. Amém, amados?
Ou seja, nunca foi interesse de Deus de que a mensagem fosse apenas algum tipo de argumentação humana, mas sim que fosse demonstração de poder. Eu li um livro de um escritor americano por nome de T.L. Osborne, que foi um dos maiores pregadores, um dos maiores evangelistas do mundo, pregou em mais de 80 países para multidões de 200, 300 mil pessoas, um homem usado grandemente por Deus em cura divina. Ele contando a sua história, o seu testemunho, ele disse que se casou, ele tinha 18 anos, a sua noiva também tinha 18, e eles, pentecostais, ali no estado do Arkansas, me parece que é isso, na roça, e ele resolveu então, cheio do Espírito Santo, como vocês sabem, os Estados Unidos envia de cada 10 missionários que o mundo envia ao campo, os Estados Unidos banca 8 deles, e ele, aquele movimento, por volta da década de 40, ele resolveu também ir para o campo missionário, e foi designado pela igreja americana, igreja pentecostal tradicional, igreja do Evangelho pleno, a ir para a China. Ele foi para a China. Quando ele chegou lá na China, isso é tremendo, ele chegou lá na China e como manda qualquer manual de missionário, ele ganha a atenção das pessoas e começa a morar ali nas comunidades onde ele vai pregar o Evangelho e ganha a atenção daqueles aldeões, daquelas pessoas que moram naquele bairro, e de repente, depois de algum tempo, ele faz amizade, convida-os à sua casa, e ele vai agora pregar o Evangelho. As pessoas chegaram, ele serve ali um café, e agora ele começa a pregar sobre Jesus. Pega a Bíblia, abre a Bíblia como um pregador pentecostal que é, e começa a falar de Jesus, e dizer que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o Cristo de Deus, o enviado nessa terra. E aí os homens disseram: peraí, como é que você pode dizer que Jesus é o Filho de Deus, que essa mensagem sua está certa? Ele disse: ora, porque está aqui, está na Bíblia, está na palavra, ela é a verdade. Aí eles disseram: espera um pouquinho. Foram lá e pegaram a Bíblia deles, que era mais ou menos do mesmo tamanho da nossa, capa preta também, só que inscrições de ouro na sua capa, e disseram: essa é a verdade. E ele disse: não, mas a verdade é essa. E disseram: não, mas essa é a verdade. Essa é a verdade. Não, a verdade é essa. Como é que pode se comprovar essa verdade? Aí T.L. Osborne diz que ele reuniu com a sua esposa e fez o que ele deveria fazer. Aliás, muitos missionários também deveriam fazer isso, segundo ele. Ele voltou para casa. Ele não tinha como demonstrar o Evangelho de Cristo, ele não tinha como demonstrar o poder de Deus. Volta para casa. Poucos meses depois de ter ido, a igreja o recebe de novo e diz: não, tudo bem, foi uma frustração missionária, está aqui os seus antigos cargos, cuida dos jovens, você é um homem pentecostal, deixa Deus te usar. E ele disse: não, eu não vim para cá para isso, eu vim para cá para buscar o poder de Deus, para demonstrar que aquilo que eu faço tem que ser comprovado como miraculoso de Deus. Não adianta apenas abrir a nossa boca e pregar a mensagem, se o ministério miraculoso de Deus não estiver presente. As pessoas vão ouvir por educação, dizer: muito obrigado, isso é legal, eu vou embora para casa. Ou também não adianta criar uma atmosfera emocional nas nossas reuniões, que aliás, a igreja de hoje em dia, muitas delas, tem transformado o ambiente, dando a esse ambiente um caráter mais emocional, para achar que através da emoção, as palavras sejam melhor aplicadas no coração das pessoas. Isso não vai acontecer. Enquanto o miraculoso de Deus não estiver presente, enquanto os oráculos de Deus não forem manifestados, pastor, mas a Bíblia é a palavra de Deus, sim, mas não adianta você ter a Bíblia, a palavra de Deus, se você não foi capacitado para fazer com que as palavras de Deus estejam na sua boca. Os oráculos de Deus precisam sair dos seus lábios, e quando eles saírem, eles vão entrar nos ouvidos, e as pessoas vão se converter e vão conhecer que o Senhor é Deus. Não adianta nós acharmos que a nossa religião
terá o convencimento das pessoas apenas porque você está dizendo? Ou então criarmos um movimento emocional de músicas e de danças e de barulhos e de bateria e de tantas outras coisas e dizer, é o Espírito Santo? Qualquer pessoa com um pouquinho de alguns minutos da presença do Senhor saberá que nesse movimento emocional o Senhor não está nele. Encontros com Deus, nem sempre, ou quase sempre, os encontros com Deus não trazem nenhum tipo de emoção no seu corpo. Não ache que Deus só fala com você quando os sentimentos do seu corpo concordarem contigo. Deus nunca veio para falar aos sentimentos do homem. Deus veio para falar ao coração do homem. O homem é espírito, alma e corpo, e é no espírito do homem que Deus manifesta, e não no corpo. Às vezes Deus está falando e você diz assim, mas eu não estou sentindo assim, nem um arrepio de que é o Senhor. Mas Deus não está interessado em falar para que você sinta arrepios. Se você senti-los, tudo bem. Mas não é esse o interesse de Deus. O interesse de Deus é falar ao teu coração, e o teu coração convencerá a tua mente, a tua alma, de que Deus está te chamando para algo sobrenatural. Amém, amados? Então o miraculoso precisa estar presente. T.L. Osborne recebe uma visitação de Deus depois de 3 anos. E depois de 3 anos, ele volta ao campo missionário. Mas agora ele tem milagres, ele tem sinais, tem a palavra profética de Deus. E agora ele prega o evangelho, as pessoas dizem, como você pode comprovar? Ele diz, é muito simples. Antes de você sair de casa, você disse isso, isso e isso. Oh, como pode ser isso? O senhor estava lá? Eu disse, não, eu estava no hotel. Mas o Deus que está comigo me mostra isso. E as pessoas se rendem ao Senhor. Quem está entendendo, diga amém. Deus está nos chamando para operar no sobrenatural de Deus. Deus está nos chamando para ouvirmos a sua voz e proferirmos os oráculos de Deus. Tem gente que fala tanto de Jesus, fala tanto do Evangelho, e parece que o Evangelho não funciona na boca dele. Pastor, mas você vê como a pessoa é ruim, pastor, porque eu falo a palavra de Deus e a pessoa não aceita. Não, a culpa não é da pessoa, a culpa é sua. É que o que você está falando reflete apenas um aprendizado intelectual que você tem das Escrituras. Isso não resolve o problema de ninguém. Amém, amados? Você precisa compreender os oráculos de Deus e ter autoridade para falar dos oráculos de Deus. Só conhecer um método, um módulo, como que isso deve acontecer, não vai resolver o seu problema. Lembra daqueles 2 rapazinhos que viram Saulo expulsando demônios e disseram, rapaz, esse negócio eu sei fazer. Encontraram um encapetado por lá e disseram, agora que a gente vai treinar esse negócio. Sai em nome do Deus de Paulo. O capeta olhou para ele e falou, Paulo eu conheço, o Deus dele também, não é vocês? Quem são? Deu uma surra e eles foram para casa nus. Amém? Não basta saber, tem que ter autoridade para fazer. Deus está nos chamando para ter autoridade para falar dos oráculos de Deus. Amém? Às vezes uma palavra de conhecimento, de revelação de Deus é capaz de trazer toda a atenção daquela pessoa para Cristo. Às vezes você pega uma mensagem teológica inteira para a pessoa e a pessoa não tem o menor impacto na sua vida, mas uma palavra de conhecimento, uma palavra profética de Deus quebra essa pessoa. A pessoa se desmonta. Por quê? Porque Deus falou algo que só o Senhor podia falar. Amém? O Senhor ministrou algo na minha vida que só poderia ser de conhecimento do Senhor. E você é filho de Deus, e o Espírito está dentro de você, portanto Ele quer liberdade na sua mente, para entrar na sua mente e falar ao seu coração, e você abrir a sua boca, transmitir os oráculos de Deus, e as pessoas se converterem ao Senhor, porque saberão que o Senhor está na sua vida. Amém, amados? Vamos à conclusão? Dons de profecia, capítulo 12, versículo 31. Isso é tremendo. E aqui eu encerro. Capítulo 12, ainda do mesmo livro, diz: procurai, disse Paulo, procurai com zelo os melhores dons.
procurai com zelo os melhores dons. E agora eu passo a mostrar um caminho mais excelente. Aí ele vai falar sobre o amor. Então, procurai com zelo. Assim que ele fala da lista dos dons, ele diz: procurai com zelo os melhores dons. Veja, você tem que procurar. Ô pastor, eu estou aqui. Se Deus quiser me usar assim, fica à vontade, Deus, estou por aqui. O Senhor é meu pai, sou seu filho, sou seu filho. Então, se o Senhor quiser me usar para alguma coisa, está tudo bem. Não, procurai com zelo os melhores dons. Essa palavra procurai, Karen, no original grego tem o seguinte sentido: cobiçai. É uma boa palavra. Cobiçai. O que é cobiçar? É desejar uma coisa que você não tem. Ok? No caso é os dons, não a mulher do próximo, o marido da próxima. Cobiçai com zelo os melhores dons. Tenha desejo pelos melhores dons. Tenha um desejo muito grande para ter aquilo que você não tem. Cobice espiritualmente ter aquilo que você não tem. Eu sempre achei, veja como a gente aprende errado, né? Eu vim de uma comunidade onde os irmãos, olha, quando Deus quiser usar, Deus usa, apenas se coloca à disposição de Deus. Amém, estou aqui esperando a disposição de Deus e Deus não faz nada. Aí depois eu aprendi algumas outras coisas, por isso que eu quero implementá-las, isso de maneira doutrinária para vocês aqui nessa igreja. Veja, eu disse: Senhor, por que é que a gente tem que buscar? Por que que o texto original disse cobiçai os melhores dons? Por que que a gente tem que buscar com tanto afã, com tanto desvelo, com tanta procura, com tanto brilho nos olhos, os melhores dons? Por que isso? E Deus me deu um texto maravilhoso, que está lá em Romanos 9:13. Disse Deus: amei a Jacó e aborreci Esaú. Todo mundo conhece esse texto. Amei a Jacó, disse Deus, e aborreci Esaú. Às vezes a gente pensa, irmã Rosângela, que esse texto está até errado. Poderia estar escrito assim: amei a Israel, porque Jacó, enquanto foi Jacó, né? Pelo amor de Deus, vamos falar sério, Jacó, enquanto Jacó tinha pouca coisa que prestasse, né? Fosse amei a Israel e aborreci Esaú. Oh, que bênção, super compreensível essa palavra. Mas o texto de Paulo disse: amei a Jacó e aborreci Esaú. Mas pastor, Jacó, enquanto Jacó foi um sujeito que cobiçou a primogenitura do irmão, ele passou a vida inteira cobiçando a primogenitura do seu irmão, armando gente. Você acha que aquele prato de lentilha foi a primeira vez? Quantos outros pratos de lentilha, de macarronada, de tanta coisa que ele tentou iludir o seu irmão, mas o seu irmão chegava com a caça e dizia: fica aí para tomar macarronada que eu vou preparar a minha caça. Ou seja, ele cobiçou muito, muito. Por isso que Deus disse: amei a Jacó. Qual parte de Jacó que Deus amou? Deus amou um homem que, mesmo que não tinha, quis ter, porque sabia que ele tinha uma promessa de que poderia ter. Amém? Lembra que quando a mamãe, a irmã Rebeca, esteve grávida, aconteceu um movimento estranho no ventre dela. Ela foi falar com o Senhor e Deus disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos brigam dentro de ti, 2 nações, Edom e Israel. Edom, descendente de Esaú, Israel, os descendentes de Jacó. 2 nações há no teu ventre, e 2 povos estão brigando dentro de você. E Deus diz: e há de ser que o maior será servo do menor. Como Jacó nasceu menor, ele disse: meu irmão vai ter que ser meu servo, porque essa é a promessa. Quem está entendendo, diga amém. Ei, há uma promessa de Deus para você. Por que tu não cobiça por ela? Ah, pastor, tem promessa. Então, se tiver que vir, virá. Cobiça. Amém? Amei a Jacó. Qual a parte de Jacó que Deus amou? Amou a parte de que ele, porque ele sabia que tinha direito a uma coisa, ele cobiçou aquela coisa, usando todas as armas
possíveis e imagináveis até que ele conseguisse aquilo. Amém? Michele, se a Bíblia dissesse, Deus dizendo, amei Jacó, mas Esaú não, mas o texto diz, amei Jacó e aborreci Esaú. Essa palavra de Deus se aborrecer com alguém, sabe quantas vezes tem na Bíblia? Só aqui. Deus só ficou com raiva de um cara. Deus só se aborreceu de um cara. Quem é esse cara? O Esaú. O que esse atribulado do Esaú fez para que Deus, em toda a Bíblia, em mais de 2000 anos de história e mais de 40 autores, só tem um único caso de Deus se aborrecendo de alguém, e esse alguém é Esaú. Pastor, o que o Esaú fez de tão mal pela qual Deus se aborreceu dele? Eu vou te dizer o que ele fez. Esaú desprezou aquilo que ele tinha. Essa canção, amém? Vamos encerrar aqui a primeira. A segunda primeira. Glória a Deus.